assim, né? Bom, preciso agradecer aqui em público a nossa destemida Mônica, que é a nossa produção aqui, e que está nos bastidores aí para ajudar todas as destemidas. Obrigada, Mônica. Beijo. Bom, vamos lá então. Então, dando continuidade, né, à nossa Semana Destemida, hoje é a nossa sexta live, a gente vai falar a respeito de renda variável. Então, a nossa destemida Renata começou a falar sobre esse assunto ontem, tá? E hoje eu vou dar continuidade. Nós teremos aí várias outras lives na próxima semana. Teremos aí a live com o professor Cabral, do 710, né? Quem costuma acompanhar aí já conhece ele. Enfim. Então, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Joyce, faço parte desse grupo maravilhoso das investidoras destemidas. Somos aí praticamente uma família, né? Conversamos aí muito a respeito de mercado financeiro e a respeito de outros assuntos também, né? Então, enfim, é muito bom fazer parte desse grupo e ter essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. Lu, foi um prazer trazer você para esse grupo, tá vendo? A gente, né, foi no último momentinho ali, mas deu tudo certo. E, enfim, estamos aqui. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui a diferença, né, entre o que é o trade, o investimento. Vamos falar um pouquinho dos tipos de investimentos, swing trade, day trade, investimentos de longo prazo, e, enfim. E vamos falar um pouquinho também das formas de operações, tá? Então, seja no home broker ou seja na plataforma gráfica, tá? Bom, então, primeira coisa, quando nós falamos de investimentos, quando nós falamos de trade, né? Nos dois casos, tá? Seja quem faz trade ou seja quem faz investimento, o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é fazer com que a gente tenha um crescimento patrimonial. E não necessariamente, né, é o sonho de todas as pessoas, mas acredito que pelo menos da maioria das pessoas que estão aqui, o que a gente busca é uma independência financeira, né, para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade, enfim. Então, a questão, né, é o escolher como fazer isso, né? Então, nós começamos na sexta-feira passada com a Luciana, falando aí bastante a respeito de finanças pessoais, e eu sou aqui um exemplo, né, de uma destemida que está atualmente aplicando essa questão aí de planejamento financeiro, né? Fizemos algumas modificações na vida pessoal aqui da família, para justamente a gente conseguir, né, cultivar essa plantinha aí que a gente está vendo aqui no nosso slide, tá? Então, é um prazer, né? E aqui é onde a gente troca muito, muito conhecimento. Bom, então, o trade, né? O termo trade, tá? Na verdade, ele fala a respeito de uma comercialização, de uma compra e de uma venda, tá? Eu posso fazer um trade, tá? De um carro, de um imóvel, do meu trabalho não dá, né? Mas seria uma questão assim, eu posso comprar e vender, tá? Objetos, enfim.
Então, enfim, é a forma como parte dos investidores preferem fazer o seu acúmulo do seu patrimônio, tá? Então, a gente costuma, aqui dentro dos investimentos, dentro do mundo financeiro, nós chamamos isso, né, de especulação, tá? Mas, como eu disse, você pode fazer uma especulação de um carro, tá certo? Então, você compra o carro por um determinado preço e vende ele por um preço mais caro, tá? Então, no mercado financeiro é exatamente a mesma coisa, tá? Ô, Carol, a camiseta está a caminho, né? Vamos ter aí camisetas para todas as destemidas e sortear para os nossos seguidores também, né? Bom, então, normalmente, no mercado financeiro, as coisas acontecem muito mais rápido, tá? Então, por isso que a gente fala, né, que são pessoas que contêm aí um perfil mais agressivo, tá certo? Mas nada mais é do que isso. Então, a gente tem o comprador e o vendedor, né? E justamente o que faz o movimento dos preços é a quantidade de compradores e vendedores, tá? Então, quem vencer aí puxando aí a corda, né, é justamente para o lado que vai se movimentar o preço de um ativo. Ou seja, ele pode se movimentar para ficar mais caro, ou ele pode se movimentar, né, para redução de preço, tá? Então, esse é o raciocínio. Bom, então nós temos aqui um exemplo, tá? Da compra de um trade, tá? De um trade que nós utilizamos esse termo quando a gente faz operações curtas, tá? De pouco tempo. Esse pouco tempo pode ser segundos, tá? Pode ser segundos, minutos, né? Ou alguns dias, tá certo? Então, em geral, eu coloquei até aqui alguns exemplos para vocês, né? Aonde nós temos aí a compra de uma ação por R$24 às 10 horas da manhã, tá? E depois eu faço a venda dessa ação por R$24,96 a 1 hora da tarde, às 13 horas. Com isso, eu consegui um lucro de 4%, tá? E aí, nós tivemos esse lucro já, né, de 4%. Claro que daí ainda você tem que tirar as taxas, os custos, né? Mas, enfim, foi conseguido um bom resultado, principalmente quando comparável com a renda fixa, tá? Aonde a gente sabe, né, que hoje a maioria das taxas, como a nossa destemida Mônica já falou bastante na terça-feira, né? Que é a questão da nossa taxa Selic, né? Então a gente pode dizer que nesses 4% a gente conseguiria um retorno do que a gente levaria 2 anos na renda fixa, tá? No Tesouro Selic, por exemplo, tá? Claro que arredondando assim a grosso modo. Bom, mas o trade é muito bom, né? Muito legal, mas do mesmo jeito que nessa operação deu um lucro, ela poderia ter dado um prejuízo, tá? Na mesma proporção ou até maior, né? Enfim. Então, é isso que a gente precisa passar aí, né? Porque a gente está falando aqui de uma renda variável, tá? Renda variável. Um outro exemplo que as pessoas estão menos habituadas, né, a ouvir ou ao raciocínio, tá? Que seria o quê? Quando a gente vende uma ação, né, e a gente recompra ela. O raciocínio é exatamente o mesmo da compra, mas é difícil para a gente conseguir entender bem, né? Então, nós temos aqui, no exemplo aqui, uma venda de uma ação no valor de R$30,46
e a recompra, né, às 11 horas da manhã, e a recompra às 15 horas por R$ 29,87, gerando um lucro de 1,90%, ou seja, fazendo a comparação com o Tesouro Selic, seria rendimento de 1 ano, tá? Bom, é tudo fácil assim? Claro que não, né? É fácil se você foi realmente seguindo, né, a análise, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E depois a gente vai falar aí mais para frente, na semana que vem, detalhes maiores de como fazer essas análises. Uma outra coisa que eu deixei aqui anotado, né, para vocês não esquecerem, é a questão da venda das ações, quando a gente faz o swing trade. Ou seja, quando fica mais do que um dia vendido na operação, né, que é o termo que a gente costuma utilizar. Para isso, a gente precisa alugar essas ações, porque eu estou vendendo uma ação, né, que eu não tenho, tá? Quando eu faço no day trade, isso não tem problema. Mas quando a gente faz isso para uma operação para alguns dias, tá? É necessário fazer o aluguel dessas ações. Então, claro que aumenta um pouquinho mais o custo, tá? Mas vamos lá. Bom, então o trade é isso, tá? Baseado principalmente na análise técnica. E o que vem ser a análise técnica? A análise técnica é a análise dos movimentos que o gráfico, né, fornece aqui para a gente. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, né, dessa análise técnica, onde a gente tem a interpretação aí de algumas figuras, né, de algumas figuras gráficas, aonde através, né, por exemplo, eu não vou ficar detalhando aqui, tá, que nós vamos ter aí outras aulas específicas, né, mas um exemplo que está muito evidente aqui nesse gráfico, o gráfico de fundinho preto, tá, onde está escrito comprar. Então, a gente pode observar aqui que nós temos um W, né, que é uma figura de reversão, ou seja, né, um fundo duplo, tá? E esse fundo duplo, né, quando fez a confirmação ali, é um ponto de entrada, um ponto de compra, tá? Então, enfim, só para exemplificar, mas aqui a gente consegue verificar que quem faz o trade usa principalmente a análise técnica, tá? Para determinar os momentos de entrada e os momentos de saída das operações. Bom, e quando a gente fala de um investimento e não do trade, tá? Aí a gente já tem o quê? Oi, Adriano. Aqui é só um exemplo que eu peguei de um gráfico, né? Mas aí vai depender do tempo que você estiver analisando o seu gráfico, tá? Então, o tempo, se você está fazendo um day trade, você vai usar tempos menores, tempos mais reduzidos. Se você estiver fazendo um swing trade, né, normalmente no swing trade a gente utiliza o gráfico de um dia, né, o gráfico diário, ou de 60 minutos, ou ainda quando a gente quer observar alguma outra coisinha, né, mais pontual, a gente entra até em tempos menores. Mas isso, então tá. Então, para swing, em geral, tem o gráfico o diário, tá? Ou de 70 minutos, que são os dois que a gente mais utiliza. Quando necessário, de 15 minutos, tá? Agora, né, como eu te falei, dependendo da operação que você estiver fazendo, você vai para o gráfico até de 1 minuto, tá certo? Né, que nós temos aí esses gráficos, né, que tem aí os tempos bem pequenininhos, tá certo? Mas vamos lá. Então, enfim, a questão, né, da utilização, né, dos termos, tá? A gente diz o seguinte, que investimentos, né, em geral, eles estão relacionados para um tempo maior, né, para um longo prazo. E aí, nós vamos utilizar o quê? Da análise fundamentalista, tá? Aonde a gente vai avaliar a qualidade da empresa, a gente vai avaliar o cenário macroeconômico, né? Os ruídos, tá? Essa questão aí dessa especulação que a gente acabou de falar aqui, né? Que eu tenho uma entrada em um dia, dali 2, 3 dias eu estou saindo da operação,
ou em que em alguns minutinhos eu já estou saindo da operação, tá? Então, quando a gente pensa em investimento, essas variações, tá, que a gente costuma chamar de ruídos, né, elas nem interferem, tá? Então, a gente está ali observando tempos longos, tá? Isso que é o mais importante quando a gente faz o investimento. Então, a gente costuma pegar uma tendência, tá? E a gente não faz, né, esse estudo aí, né? Enfim, não fica preocupado com esses ruídos, entendeu? Então, a principal diferença é essa, tá? O trade, né, ele utiliza desses pequenos movimentos, tá? Enquanto que o investidor, tá? Isso aí é questão de termos, né, gente? Como eu falei no primeiro slide, o objetivo de todo mundo é o mesmo, né? Que é conseguir aumentar o patrimônio, tá? Bom, então aqui, assim como eu trouxe um exemplo de um trade, eu trouxe um exemplo de um investimento para vocês, tá? Então, a gente, né, um exemplo aqui, compraria uma ação por R$25 e venderia essa ação por R$50. Ou seja, eu teria um lucro maior. Então, quando a gente pensa em investimento, a gente sempre pensa em lucros maiores, tá? E também tempos maiores, tá certo? Então, a gente tem um tempo diferenciado para que justamente isso aconteça. E eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês quais são as técnicas, né, que a gente utiliza para poder fazer essas escolhas. Mas o raciocínio é, eu vou escolher boas empresas, tá, que vão ter uma geração de caixa maior, ou seja, boas empresas que vão ter mais lucros, né? Enfim, e aí essas empresas vão ter uma valorização, né, das suas ações, ou ainda nós teremos aí dividendos, né, que são distribuídos aí também para os acionistas. Bom, e aí a pergunta pode ser, né? Mas quanto tempo leva isso? Tá? Então, a resposta, gente, não existe uma resposta específica para isso, tá? Nós temos o quê? Depende, né, da ação, depende do momento que a empresa está vivendo, enfim, e depende também, né, como eu falei, inclusive das condições macroeconômicas, tá? E quando a gente pensa nessas condições, né, macroeconômicas, enfim, é o que o analista, tá, o investidor de longo prazo vai fazer, que é o que a gente chama de análise top-down, né? Começa lá de cima, vendo tudo que está acontecendo para chegar lá, né, no pontinho que é o momento. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, claro, né, que é um exemplo, tá certo? Aliás, é um exemplo que aconteceu, tá? E é real, é verídico, né? Mas a gente sabe que isso, a gente não sabe até quando que isso, né, realmente vai continuar, mas sabemos que é uma boa empresa. Eu não estou fazendo recomendação, nada disso, tá, gente? Mas eu trouxe aqui para a gente entender, né? Claro que assim, é o exemplo, tá, de investimento, né? Então, outras, né, não chegam nem perto desses resultados que a gente está falando aqui, tá? Então, a ação da Magazine Luiza, muito famosa, por sinal, né? Ela, de 2016, tá, até maio de 2020, ela cresceu mais de 19.500%. Já brilha o olho de todo mundo, né? Então, vamos lá. Se em 2016 né, a pessoa tivesse feito um investimento de R$10.000, hoje ela teria praticamente R$2 milhões, certo? Ou seja, 1.950.000. Bom, claro que... Claro, né, Nara? Aliás, a gente podia ter várias Magalus, né? Várias Magazine Luiza. Ia ser, assim, uma coisa maravilhosa, tá? Mas, gente, uma das coisas que a gente sempre costuma dizer é o que? A gente precisa diversificar
né? Porque justamente a gente sabe que isso, né, aconteceu com uma empresa, com uma ação, tá? E não significa que as outras vão seguir o mesmo caminho. Aliás, não seguem, tá? Então, assim, a gente tem lucros, tem lucratividade, a gente tem uma evolução nos preços, mas não nesta magnitude, tá? Bom, pessoal, e aí eu vou fazer aqui uma relação com vocês, que é o quê? Em geral, né, a gente sempre responde aquele questionário que a corretora ou que o banco faz para a gente, que é o Suitability, tá? Para avaliar qual é o nosso perfil de investidor, tá? E esse gráfico, ele mostra muito bem o quê, tá? Que quando nós temos, né, um perfil conservador, tá? O verdinho aí que a gente consegue ver no gráfico, ele é um investidor que ele não aceita muito risco, então ele quer pouco risco. Mas também o retorno dele tende a ser menor, tá? Agora, um investidor moderado já aceita um pouquinho mais de risco. Quando a gente fala de risco, o que a gente está dizendo com isso? Bom, eu posso pegar e olhar aqui, né? Olhar lá no meu extrato, tá? No meu saldo ali da corretora, e chegar lá ter menos dinheiro do que eu tinha ontem, tá certo? Então, a pessoa que está disposta a correr mais risco, ela também busca mais retorno, tá certo? Então, é muito importante a gente nos conhecermos, saber qual é o nosso perfil. Se eu investir um valor, não importa, R$1.000, tá? R$10.000, né? Se eu chegar lá, vamos supor, eu investi R$1.000, eu chego lá, né? E meu resultado está lá em R$300, né? E aí, o que eu faço? Tá certo? Então, eu aceitei o risco, né? E claro que eu quero fazer aí, ter um rendimento muito maior. Mas, enfim, será que é possível, né? Como que a pessoa vai se sentir? Ela vai correr lá e vai tirar o dinheiro, vai falar, bom, é melhor ficar com esses 300 do que não ficar com nada, tá? E esse, gente, é o grande erro, né, dos iniciantes. Porque, claro, dá um desespero, né? A gente sabe quanto custa para a gente conseguir ali juntar o dinheiro, né? Para poder fazer um bom investimento, que a gente acredita ser um bom investimento, né? E, de repente, acontece isso, tá bom? Então, acho que até tem uma pessoa aqui na live que está assistindo aqui, que passou por essa experiência agora bem recentemente aqui na época do Covid, tá? Mas eu sei, né, que ela escutou aí os conselhos e ela não foi lá e não resgatou nada, tá bom? Bom, então é o seguinte, quando a gente fala, né, dos tipos de negociações, a gente tem vários termos que o mercado usa. E se vocês observarem aí, nós estamos aqui, eu coloquei para vocês uma das postagens do nosso Instagram das investidoras destemidas, né, que foi sobre os tipos de negociações, tá? Então, nós temos aí vários termos que são utilizados no mercado e eu vou dar uma passada com vocês em todos eles, o que significa, a diferença, tá? Alguns mudam apenas o nome, mas não a característica em si, tá? Enfim, então vamos lá. Nós temos o scalper e o day trade. Na verdade, esses dois, eles entram na mesma classe. Os dois são day trades, tá? Os dois entram na mesma classificação, porque eles vão falar aí de uma operação que se inicia e finaliza no mesmo dia, tá? Depois nós temos o swing trade, tá? E o swing trade, ele visa, eu vou explicar com mais detalhes um pouquinho, né? Mas, enfim, o swing trade, ele visa a gente fazer uma operação de alguns dias, tá? E aí, assim,
obviamente, né, o que a gente busca é algum lucro, tá? Depois nós temos o Position Trade e o Buy and Hold, tá? O Position Trade e o Buy and Hold, os dois, tá? A gente já considera um investimento de um prazo um pouco maior, tá certo? Mas varia o quê? Que o Position Trade é questão de alguns anos, o Buy and Hold é questão de anos, até décadas, até mais, tá bom? Então, enfim, nós temos aí uma questão, aí um prazo muito grande, tá? Então, definindo um pouquinho mais, né, essa questão aqui, nós temos o scalp, como eu disse, ele está classificado dentro do day trade, tá? Ele é o perfil mais agressivo de todos, tá? Então, ele é aquela operação que dura apenas segundos, no máximo alguns minutos. Oi, Rafael, que prazer ter você aqui com a gente. Estamos aqui e que bom poder contar aí com você, uma pessoa tão especial aqui e muito querido pelas Destemidas. Obrigada aliás, muito obrigada pela sua live. Bom, então nós temos quem faz o scalp, né, ou day trade, são o operador, ele utiliza principalmente os ativos que têm alta volatilidade, tá? Então, são os contratos futuros de índice de dólar, tá? As ações que fazem parte do IBOV, que tem maior liquidez, tá certo? E, assim, é uma decisão muito rápida, tá? Precisa ter aí, assim, utiliza, claro, análise técnica, né, sempre, tá? E são operações curtíssimas, tá? Bom, ela está classificada dentro do day trade, tá? E, enfim, acho que as informações que tem aqui eu já passei para vocês. Então, aqui tem um exemplo, né, de um gráfico onde a gente vai avaliar, a gente utiliza, nesse caso, principalmente, né, ou a parte gráfica ou a parte de fluxos, né? Moniquinha, drogas pesadas, né? Enfim, Cibele também diz que ama o scalp, mas é uma operação, né, claro, muito emocionante, acho que é essa palavra, né? Muito bacana, mas também, né, gente, com a mesma velocidade que a gente consegue um gain, a gente consegue um loss, né? E normalmente muito menos um loss, mas estamos aqui para continuar nossos estudos e ter um sucesso aí, né, no day trade. A gente tem várias destemidas que gostam muito de day trade, tá bom? Mas, enfim, para concluir, né, seja operação com fluxo, ou seja operação utilizando análise técnica, análise gráfica, tá? São as operações, assim, de um tempo realmente muito rápido, tá? E o day trade, né? Eu só separei aqui, tá, gente? Porque se utiliza vários termos, mas a ideia é a mesma. Aqui eu fiz essa divisão aí, justamente porque em alguns lugares a gente pode dizer que o day trade são operações que levam algumas horas e o scalp apenas alguns minutos, tá? Mas a gente considera tudo dentro do mesmo pacote, tá bom? Então, sempre, né, quando a gente tem sempre a maior volatilidade, faz com que as operações aconteçam mais rapidamente, tá? Bom, como elas são operações muito rápidas, elas acabam dependendo muito da questão psicológica. E quem já fez day trade ou faz, né, sabe bem o que é isso. Então, quando a gente está ganhando, a gente acha que vai ganhar mais. E quando a gente está perdendo, a gente acha que vai voltar e a gente vai ganhar. Enfim, isso é um outro assunto para uma outra live só de falar dessa questão, né, da psicologia. Enfim, né, Mônica, é isso mesmo. Quando a gente bateu a meta que a gente estipula, a gente tem que sair. Então, foco na estratégia, né, que foi determinada aí.
Bom, swing trade. O swing trade, ele já é... Ah, mais um detalhe. O day trade, esse sim precisa. Tanto o scalp, o day trade, a gente precisa da pessoa ficar ali, sim, na frente do computador. Claro que a gente utiliza stops, coloca as ordens, mas a gente depende, né, da gente ficar ali fazendo as operações diretamente, tá? Então, quando a gente fala do swing trade, né, que são as operações que levam mais do que um dia, então eu posso comprar hoje e vender amanhã, tá? Já entra como um swing trade, tá? Posso comprar hoje e vender daqui 3 meses, é um swing trade, tá? Então, a gente chega até nessa dimensão aí de alguns meses, né, para entrar como um swing trade. A grande vantagem do swing trade é que nós podemos fazer as avaliações com mais calma, não necessariamente ali naquele momento que o mercado está acontecendo, né? E aí a gente pode tomar a decisão. Então, muitas pessoas fazem isso quando elas não têm muito tempo para acompanhar e, enfim. Então, ou, por exemplo, a pessoa, né, tem um trabalho que não permite que ela fique vendo o mercado, né? Então, ela consegue, sei lá, no final do dia ou antes de começar o trabalho, ela consegue se dedicar aí às próprias análises e aí fazer as suas operações, tá certo? Mas muito importante, né, ter em mente que também nós temos aí todos os riscos, né? Mas em geral a gente utiliza também análise técnica, né, para fazer isso. Claro que normalmente quando a gente fala de análise técnica, tá? A gente diz que o gráfico ele já considerou tudo, tá? Então, que todos os ruídos, enfim, tudo já está embutido nesse preço, tá? E, Priscila, é isso mesmo. Quando o mercado, né, não favorece, a gente acaba deixando aí o swing, né, para um buy and hold, um position, né? Então, com certeza, mas claro que isso não é o ideal, né? Então, por quê? Porque quando a gente faz o swing, a gente também está utilizando análise técnica, análise gráfica, né? Aonde a gente encontra esses pontos de entrada e saída. Na verdade, quem está fazendo o swing trade, assim, de uma maneira geral, conceito geral, a pessoa não está tão preocupada, né, com o tipo de empresa. Mas nós, Destemida, sabemos que é importante a gente fazer um filtro das empresas, né, para que a gente possa fazer um swing trade um pouco mais tranquilo. Tá? Mas, enfim, isso pode realmente acontecer. A gente, né, enfim, cada um pode operar da forma que achar melhor, né, mas é uma recomendação. Então, é muito recomendado, de qualquer forma, a gente deixar os stops, deixar aí as ordens para entrar nas operações, a gente consegue deixar tudo agendado em horários que a gente estiver fora do mercado, tá? Fora do pregão, a gente consegue fazer aí essas operações e deixar tudo agendado, tá? Bom, então aqui tem um exemplo de um gráfico, tá? Para fazer essa avaliação, né? Então, como eu falei para vocês, a análise técnica ela vai estudar o que? A variação do preço ao longo do mercado, tá? Então, o comportamento do preço entre compradores e vendedores. A gente não pode esquecer que a gente sempre leva em consideração, né, a lei da oferta e procura. E é isso, tá? E é isso que faz com que a gente tenha a variação dos preços, tá? A gente utiliza também muito. A gente utiliza também muitos dados estatísticos, tá? E aí, quando a gente usa as plataformas, a gente já tem dentro das plataformas várias ferramentas que nos ajudam aí nessas interpretações, tá? Então, é muito importante deixar os stops, tá? Vou falar para vocês que eu tive experiência aqui nesse começo de ano, né, com o Covid, eu tinha algumas ações que não tinham stop,
e enfim, então elas foram lá no fundo do poço, tá? E, enfim, então é uma coisa que a gente precisa aprender, tá certo? Pode acontecer de pegar o nosso stop, volta e sobe? Pode, né? Também faz parte, tá? Então a gente tem que aprender e isso faz parte aí do nosso aprendizado. Bom, uma coisa importante da gente falar aqui é a questão de imposto de renda, tá? E nós temos aqui, quando a gente faz um day trade, tá? A gente precisa pagar 20% do lucro que nós tivemos, né, nas operações, tá? No swing trade ou no longo prazo, no position, enfim, né, quando você faz uma venda, tá, desde que não seja day trade, né, você tem o prazo aí de 15%, você paga o valor de 15% sobre o lucro, se a venda for maior do que 20 mil reais no mês, tá? E aí você vai pagar 15% sobre o lucro, né? Um detalhe aí, pessoal, a gente tem esse post, tá? Que está explicando isso, e a gente tem outros posts lá no nosso Instagram que está explicando mais detalhadamente aí sobre o imposto de renda. E os fundos imobiliários também, que as cotas, né, não tem tanta variação, mas quando a gente faz uma venda, né, de uma cota, tem que pagar 20% sobre o lucro, né, mas não sobre os dividendos, apenas sobre o lucro da venda da cota, caso tenha esse lucro. Quando a gente tem prejuízo, a gente guarda, né, porque a gente pode abater nos próximos meses, tá bom? Bom, então tá aqui, a análise técnica, né, ela vai, enfim, ela já contabiliza tudo no preço, tá? Tudo no preço. Tá? Então, todas as variações, as expectativas, tudo que o mercado acha, acredita, tá? Já está tudo ali. Então, quem faz análise técnica, né, tem esse conceito, tá? Que já está tudo embutido no preço. Bom, e aí até eu coloquei junto aqui, né, o position trade e o longo prazo, ou buy and hold, tá? Eu estou colocando dentro de um pacote, mas por quê? Porque a ideia, o raciocínio, né, o racional que é utilizado é o mesmo, tá? Então, o que interessa, né, é o que vai acontecer. Então, a gente faz aí aportes, tá? Buscando médio e longo prazo. Médio, a gente diz aí acima de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Ou longo prazo, que pode ser décadas, pode ser até herança para os filhos, tá bom? Bom, então, em geral, né, se faz o que? A montagem de uma carteira, né? E aí vai fazendo os aportes, que pode ser mensal, podem ser, enfim, quando você tem, né, a oportunidade de fazer um aporte maior, tá? Então, de uma maneira geral, você escolhe algumas empresas, mas nesse caso, o mais importante é escolher as empresas adequadas, né? Então, como fazer essa escolha? E para isso, a gente utiliza análise que a gente chama de análise fundamentalista, tá? Então, sempre no conceito de fazer aí esse estudo, conhecer muito bem as empresas, tá? Então, a gente diz que assim, é um investidor mais conservador, né? Ou seja, ele não está ali olhando aqueles ruídos, mas não que ele é mais conservador no sentido de que ele não quer, né? Ele quer menos lucros, não, tá? Ele quer também um lucro, mas tudo bem, ele já sabe que ele vai esperar aí um tempo maior, tá? Então, é aquela análise que a gente falou de top-down. Então, eu vou lá do macro, tá? Para chegar aí no micro, lá dentro da empresa, da governança, saber quais são a geração de caixa, enfim, conhecer o balanço, estudar aí os projetos da empresa, conhecer o setor que ela está atuando, tá bom? Então, nesse caso, né, como eu já disse, o tempo é o principal, tá? E, em geral, a gente faz esses investimentos, né, para
um aumento de patrimônio, né? Então, fundamental aí. Muitas vezes a gente consegue utilizar a análise técnica junto com a análise fundamentalista, tá? E nesse momento, né, em geral, porque quem está comprando para o longo prazo não se preocupa muito com o preço da ação, tá? Mas quando a gente consegue aliar a análise técnica junto, a gente consegue fazer aí unindo análise fundamentalista e análise técnica, a gente consegue encontrar o timing, né? O momento da entrada onde a gente vai ter uma melhor oportunidade, tá bom? Então, esse é o tipo de investimento que alguns bilionários famosos fazem, né? Como, por exemplo, Warren Buffett, o Luiz Barsi, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse tipo de avaliação, tá? Então, em geral, o momento de entrada é o seguinte, né, para um longo prazo. Quando todo mundo está com medo, é o momento da gente fazer essa entrada, né? Ou seja, não seguir a manada, né? E sim andar ao contrário da manada, tá? Então, a gente fazer aí o caminho, seguir um caminho que, claro, que quando a gente vai sozinho é um caminho muito difícil, porque e o medo de estar no caminho errado, tá certo? Então, enfim, mas esse é o ideal, esse é o melhor momento, tá bom? Ou seja, quando todos estão com medo, né, a gente tem que virar um corajoso, tá? Bom, então, dentro desse longo prazo, a gente tem o que a gente chama de value investing, tá? O value investing, né, é um investimento que visa o quê? Comprar os ativos quando eles estão precificados com preço menor do que eles realmente valem, tá? E, enfim, existem muitas técnicas, eu vou comentar bem rapidinho aqui, né, até que o tempo até também está passando, já está quase terminando aqui, tá? Mas, enfim, existem várias técnicas, tá? Existem várias técnicas para a gente fazer essa avaliação, para eu saber se a empresa está valendo menos ou não. E o nome, né, dessa técnica é o valuation, tá? Então, a ideia é o que a gente consegue ver nesse gráfico. Claro, né, o momento correto de comprar é quando a gente está lá embaixo, tá? Naquela pontinha ali, naquela curvinha de baixo, tá? E aquela linha vermelha em cima que vocês estão vendo é o preço que foi calculado, tá? Como sendo o valor da empresa. Então, o investimento value investing, né? O investidor value investing, ou ainda investidor de longo prazo, né? Muitas vezes ele compra ali naquele pontinho embaixo, quando chega ali naquela linha vermelha, que é o preço que ele achou que é o preço justo, tá? Da empresa, ele faz a venda, tá? Então, quando ela chegou nesse preço, que é o que ela realmente vale, tá bom? Então, sempre buscar empresas sólidas, né? Para ir conhecer aí muito bem, antes de tomar as decisões. Eu trouxe aqui 3 famosos value investing, né? O Graham, né, que diz o seguinte: o investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas, ou seja, aquele caminho que eu mostrei para vocês ali da estrada, tá? E sim, compre ao som dos canhões, né, e venda ao som dos violinos, tá certo? Ou seja, você vai andar contra, né, os demais. O Graham, né, que nasceu em 1894, desculpa, e ele viveu ali, né, a crise de 29, enfim, e dali ele aprendeu muita coisa, mas ele não veio de uma família rica, e ele foi professor do Warren Buffett, né, no mestrado do Warren Buffett, tá? Alguns anos depois, né, vários anos depois. E o Warren Buffett, que hoje é reconhecido aí como um dos maiores bilionários, tem uma fortuna aí de 90 bilhões, né, em 2009 estava estimada nesse valor,
Então, ele deixou aí uma frase aí muito famosa também, né? Dizendo o seguinte: os investidores devem ser medrosos quando os outros forem gananciosos e gananciosos quando os outros forem medrosos, tá? E nós temos aqui, né, o nosso Luiz Barsi, né, que é brasileiro, que também ele chegou a morar lá em Curtiço, ele foi em Graxate, né, e hoje ele é a pessoa física com maior patrimônio na B3, tá? Então, ele também diz, né, então, com uma disciplina, só um minuto que eu não estou enxergando aqui, com disciplina e paciência, é impossível perder dinheiro com ações, tá? Ele utiliza muito, né, os dividendos, né? Ele investe muito em ações que são básicas, então energia elétrica, saneamento, bancos, tá? E ele vive principalmente dos dividendos. Vive não, né, gente? Os dividendos dele, sim, mensalmente caem milhões na conta dele, tá? Então, enfim, ele é nossa referência aqui, né, brasileira, tá? Bom, e como eles dizem, né, o momento certo de comprar é quando as ações estão custando menos. E como saber quando as ações estão custando menos, né? Então, a gente precisa estar atento, acompanhar, claro, né? Então, assim como aconteceu agora no coronavírus, no início ali na nossa pandemia, os nossos 6 circuit breaks em março, tá? Ali foi uma super oportunidade, tá? E nessa super oportunidade, quem se deu bem, quem conseguiu efetivamente colocar esse velho invest em prática, né, foi quem tinha uma reserva de oportunidade, tá? Ou seja, a gente tem que tentar manter uma reserva de oportunidade, né? Então, fazer investimentos, fazer aportes mensais, mas parte dos aportes a gente guardar para as oportunidades, tá? Porque esse momento ele pode ser a crise para alguns e a oportunidade para outros, tá? Então, quem tinha essa reserva, quem estava ali já no momento daquele circuit breaks, da queda toda do Ibov que nós tivemos, conseguiu aí aproveitar muito, né? E já teve bons frutos, bons rendimentos desse momento, tá? Eu sobrevivi, mas ainda tô com uns machucados por aí, viu? Então é importante a gente separar, né, esse valor para reserva de oportunidade também, tá? Bom, pessoal, então eu deixei aqui de referência para vocês, né, um outro post, eu até trouxe algumas informações, mas seria o quê? Falando da análise de múltiplos. Então, como que a gente pode avaliar as empresas do ponto de vista fundamentalista? Existem dois tipos, análise de múltiplos e a análise do valuation, que é essa análise que faz o valor realmente da empresa, tá? A análise de múltiplos, ela vai trabalhar em cima dos resultados da empresa. Não. E aí nós temos a análise de múltiplos, ela deve ser utilizada quando nós vamos fazer assim, empresas do mesmo setor, ela não consegue ser utilizada de uma maneira tão abrangente, tá? Então, a gente tem vários aqui parâmetros que a gente consegue avaliar das empresas e fazer comparações entre elas. Eu trouxe aqui um site para vocês que é do Fundamentos, tá? E o Fundamentos, ele traz aí para a gente algumas informações aí. Travou. Será que acabou o tempo? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Travou.
Não foi? O áudio está ok? Tá, eu vou deixar aqui, eu vou só finalizar. Se vocês estão me ouvindo, então ok. Deve ter sido a câmera que desconectou alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Então, a análise de múltiplo a gente precisa fazer aí entre os setores, né? E o valuation é quando a gente faz essa avaliação de uma maneira geral. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu não vou conseguir terminar e vai dar o nosso tempo. Eu acho que a live vai ser cortada, tá? Mas, enfim, as operações elas podem ser realizadas, tá? Ou no home broker ou na plataforma. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de home broker, né? Que é o da Modal e da Easy Invest. E também algumas plataformas que algumas são pagas, né, para a gente utilizar, tá? Mas algumas plataformas aí gráficas que também são utilizadas. Bom, aí nós temos outros dois posts importantes, né, falando essa diferença, né, e a questão da organização das operações. E como mensagem final, tá, eu quero trazer para vocês, né, que a gente precisa, sim, estudar aí muito a questão da psicologia, né, que a gente vai utilizar nas nossas operações, tá, e ter uma disciplina, né, muito grande aí para que a gente consiga ter sucesso nos investimentos. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou encerrar, não vai dar tempo nem de eu responder perguntas mais, né? Porque já vai dar o tempo. Mas eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite. Muito obrigada.